Olá, estimados amigos pequenos, um bom dia, um bom amanhecer. E hoje nós somos convidados adiante do Evangelho, vivemos a experiência de escutar a palavra. Jesus entra no templo, pega o livro e lê a profecia de Isaías, e essa palavra remete ao próprio Cristo. Ele é o Verbo encarnado, ele tem autoridade, né? O Espírito repousa sobre esse Jesus. Nele está toda a plenitude da vida. Em Cristo está toda a nossa vida, nossa história. Então a palavra é encarnada do Pai. E aqui nós vemos a manifestação completa do amor. Agora, o que acontece no Evangelho é que os moradores de Nazaré que ouviram essa palavra, que ouviram a pregação de Jesus, o que aconteceu é que ele fazia milagres, curava, estava no meio do povo. Mas quando ele chegou na sua própria cidade, Nazaré, ele não foi acolhido. Quando voltou pela primeira vez, os contemporâneos, ou seja, dividiram-se, uns acolhiam, outros não acolhiam, outros dividiram entre si, uns olhavam os incertos, rejeitaram. Então, reações diferentes diante da mesma graça recebida. E assim é a nossa vida. Nós temos uma graça e nós precisamos contemplar essa graça, mas infelizmente há reações diferentes diante dessa graça. O ideal é que nós aprendêssemos a olhar com ternura e com verdade aquilo que é para todos nós, a grande verdade, a grande graça, ou seja, Deus é o Senhor da nossa vida, acolher esse Jesus que é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Então, a gente reage diferente diante daquilo que Jesus nos coloca. Por que é tão difícil a gente aceitar, às vezes, e trabalhar em unidade, em comunhão, aquela palavra dada por Jesus? É porque eu não estou disposto a acolher, eu não estou disposto a fazer esse caminho. Isso não vai me ajudando. Então, vamos pedir essa graça. Senhor, dai-me a graça de acolher essa palavra, de reconhecer que Tu és o Messias, que Tu és o meu Senhor, que é a Tua palavra que vem edificar, E é nós que precisamos moldar a nossa vida diante da palavra de Deus. Infelizmente é isso. É nós que precisamos nos moldar diante daquilo que o próprio Cristo nos pede. É nós que precisamos moldar diante daquilo, que a igreja nos pede. Por quê? Porque nós vemos aqui um caminho, Ou seja, vamos pegar o exemplo, todo o trabalho da igreja de edificar a sua doutrina, de formar a sua doutrina, ou seja, existe um trabalho longo, existe um caminho longo, existe uma verdade longa, para a gente caminhar com segurança, Então, e nós queremos e nós não aceitamos, e assim Jesus também muitas vezes, A gente precisa acolher, precisa viver essa palavra, então acolher essa palavra, porque essa palavra que fará bem para nós, a palavra que vai determinar a nossa vida, determinar as nossas ações, é essa palavra que vai governar a nossa história. Então pedir com sabedoria, Senhor, que eu consiga aceitar a Sua palavra, a Sua verdade. Não é fácil, Não é fácil, Diante de um mundo contemporâneo, numa época de mudanças tão rápidas de coisas, Os princípios de Deus, os princípios da nossa fé, elas são verdades valiosas, são guardadas, porque é a nossa preciosidade, Então, todo o trabalho da igreja, até da palavra de Deus, Hoje a gente vê, hoje nós temos a Bíblia em mãos, mas olha o trabalho que a igreja teve até chegar a esse ponto, Para organizar alguma situação, Quanto trabalho teve até nós termos algo em mãos, Os livros, os documentos, doutrinas, não é de uma, ou seja, existe um caminho para ser percorrido, existe um plano de fundo, Existe uma teologia de fundo. Então, é olhar para a nossa vida hoje, e perceber que isso faz a diferença no nosso caminhar, na nossa espiritualidade, no nosso caminho. Então, que Deus possa tocar o nosso coração, que nós não rejeitemos aquilo que é o próprio Cristo nos traz, aquilo que é a nossa verdade de fé, aquilo que faz acontecer o bem na nossa comunidade, na nossa vida pessoal, na nossa comunidade paroquial, Mas sim é trabalhar em unidade, Ou seja, é seguir aquilo que é o nosso princípio, Então, viver a nossa fé. Eu convido você a olhar com Jesus e dizer, Senhor Deus, me ajuda a ser um bom cristão, me ajuda a compreender os seus mistérios, me ajuda a entender a sua teologia, me ajuda a entender o seu caminho, me ajuda a entender aquilo que tu queres para mim. Eu garanto que a gente vai falar um caminho diferenciado.
Eu conto contigo e Cristo conta com a gente para juntos, né? Às vezes nós não aceitamos a palavra de Deus, né? Mas depois Deus vai moldando, vai mostrando, vai colocando no nosso coração esse ideal. E que nós consigamos, através da nossa vida, fazer esses acontecimentos tornarem-se princípios verdadeiros de nossa fé. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe a você.